Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática Discreta 2. Nesta aula sobre demanda 11, iremos falar dos conceitos de árvore de decisão. Esses conteúdos são relacionados à parte de como se fosse representar buscas. Por exemplo, quando a gente busca um elemento dentro de um vetor ou de uma lista, por exemplo, como seria a forma como o computador ou o programa irá processar essa busca. Por exemplo, a gente usa, através disso, chamada árvore de decisão, que é um conceito tanto da matemática discreta, como conhecido como teoria dos grafos, bem como também relacionado à linguagem de programação que a gente usa para fazer buscas de elementos dentro de um vetor. Na prática é isso, e o que acontece dentro disso, nesse caso, né, quando a gente busca um determinado elemento, o que acontece realmente na prática? Ou seja, como é que a gente faz exatamente essa busca dentro do vetor? Essa aula a gente vai ver exatamente isso, certo? Então, a gente vai usar os conceitos da matemática discreta da teoria dos grafos para representar, ou seja, para descrever esse tipo de comportamento, conhecido como árvore de decisão. Nessa primeira parte, nós iremos falar que podemos usar essas árvores para representar ações, ou seja, ações de certos algoritmos, decisões. Por exemplo, decidir se o número é primo, por exemplo, ou até mesmo determinado um elemento da sequência, verificando exatamente esses elementos e determinando se ele é igual ou não. Por exemplo, uma busca simples. Então, a gente vai representar essas ações dentro dos algoritmos. Então, ainda que esses algoritmos não sejam descritos em termos de árvores, a gente consegue representar esse tipo de comportamento de busca, por exemplo, através de árvores, chamada árvore de decisão. Em outros casos, a gente percebe que a melhor maneira de se descrever esse algoritmo é explicar o seu efeito através de palavras no lugar de uma estrutura de árvore. Então, a gente vai ver esse tipo de comportamento dentro dos algoritmos e como as árvores de decisão têm tudo a ver com esse assunto, certo? Bom, um exemplo bem simples aqui é o lançamento de uma moeda. Por exemplo, a gente pode perceber que ao fazer os lançamentos, você pode ter, vamos supor, cerca de 5 lançamentos. Quais são as possibilidades? No exemplo assim, que eu estou falando que jogar uma moeda para cima e decidir se ele é cara ou coroa, não envolve necessariamente uma árvore, né? Por exemplo, o problema em si. Porém, a forma como o resultado sai, né, por exemplo, das possibilidades, sim, envolve a árvore de decisão, certo? Então, o que acontece? Eu posso ter tipos como se fosse o passo a passo, né, das possibilidades de lançamento, ou seja, as combinações lógicas. Envolve um pouco do conceito da análise combinatória, que seria a combinação, todas as combinações possíveis de 5 lançamentos com 2 moedas. Então, você teria exatamente representando uma árvore de decisão, essa árvore está incompleta, mas você percebe que no primeiro lançamento aqui, deu cara ou coroa, se desse coroa, ele vinha exatamente para esse tipo de comportamento, como é um comportamento binário, então você percebe que é uma árvore de decisão até mesmo mais simples do que outros tipos de problemas que envolvem mais de um tipo de comportamento, certo? Tipo, não apenas duas saídas. Como tem exatamente 2 saídas aqui, então ela é binária, né? Então, você percebe que no segundo lançamento, ele vai ser ou cara ou coroa. Se fosse coroa, ele vem para esse momento. Se no outro lançamento fosse coroa, ele vem para esse outro lançamento, nessa decisão. Aí, se fosse novamente cara ou coroa, aí se fosse eu usei cara com K, né, e coroa com... Pode ser C com cara e coroa com K, né, por exemplo. Se fosse cara, por exemplo, podia vir para cá, e por fim coroa, exatamente esse comportamento. Então, seria a estrutura final seria exatamente a resposta, as combinações, ou seja, coroa, 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 cara e coroa. Um outro tipo de lançamento seria exatamente, a outra combinação seria coroa, cara e coroa, que seria exatamente essa decisão que é feita aqui, olha só. Então, você consegue perceber que a gente pode usar árvore de decisão, ou seja, isso aqui é uma árvore em que eu estou designando um nó raiz, e esse nó raiz tem exatamente 2 combinações possíveis, que seria exatamente 2 filhos, uma à direita, uma à esquerda e uma à direita, e você consegue perceber como é binária, porque só tem, no lançamento de uma moeda, por exemplo, só tem 2 possibilidades, ou cara ou coroa. Então, a gente consegue perceber como a gente tem 5 lançamentos, a gente pode representar isso aqui através de uma árvore de decisão, como a gente está percebendo aqui, e aí você pode, ela está incompleta, mas é só para a gente ter uma noção de como que iria acontecer, por exemplo, uma combinação como essa de lançamentos, ou uma combinação como essa de lançamentos.
Então, eu posso representar um exemplo desse, por mais que não seja configurado, você não programe exatamente usando uma árvore de decisão, mas você percebe que o resultado envolve a árvore de decisão, certo? No caso, o comportamento. Então, a gente vai representar comportamentos do mundo real utilizando exatamente o uso de árvores. Só que esses comportamentos não vai ser tão de forma para vocês precisar abstrair o mundo real, mas sim trazer problemas sequenciais. Os problemas que a gente vai falar é exatamente de ordens de buscas, né, nesse caso. Bom, então aqui, o que significa cada vértice desse aqui? Cada vértice desse representa exatamente uma ação, ou seja, um lançamento da moeda, por exemplo. Então, a ação de jogar a moeda, lançar a moeda, é um vértice. As arestas, nesse caso aqui, que são seus filhos, uma à esquerda e outra à direita, como só tem dois tipos de relações, nesse caso, dois tipos de filhos, são os vértices, chamados vértices internos, são chamados de resultados desse lançamento. Ou seja, ao lançar uma moeda, por exemplo, quais são as duas possibilidades que podemos ter? Cara ou coroa. Então, cara e coroa são as duas arestas. O vértice inicial é a ação. Então, olha só. O vértice original é a ação de jogar a moeda. As duas possibilidades, ou seja, renomeando cada um dos arestas como C ou K, representa exatamente cara ou coroa. Certo? Então, são os vértices, ou seja, são os resultados daquele momento. E as folhas, ou seja, as folhas são os últimos filhos lá de baixo, que não tem mais filhos, nesse caso. Folhas são vértices que não têm filhos. Eles representam os resultados finais desse lançamento, ou seja, a obter o resultado, a combinação desses 5 lançamentos. Por exemplo, aqui, isso aqui é uma folha, esse último verso, porque eu uso a combinação dos lançamentos, né, como resposta que você obtém exatamente concatenando os versos. Você coloca C, C, não, K, 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 C e K. Bom, aí seria exatamente coroa, 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 cara e coroa, por exemplo. Professor, se terminar ali no cara, logo no primeiro vértice, é uma folha também? Aí? É uma folha, porém aqui ela está incompleta, porque necessariamente o problema envolve 5 lançamentos. Como aqui ia dar uma árvore com muitas informações, aí eu só especifiquei alguns exemplos, certo? Mas aí isso aqui seria completa, teria que ser exatamente de altura 5, né, nesse caso. Certo. Altura 4, que é a altura 4, porque eu tenho exatamente aqui a raiz com profundidade 0. Bom, e aí, nesse caso, uma árvore de decisão para definição seria o quê? Segundo a definição do livro de Judith, que é o livro de Fundamentos de Ciência da Computação, a árvore de decisão é uma árvore, ou seja, a árvore o que é uma árvore? É um grafo acíclico, ou seja, você consegue sair determinado através de um vértice conhecido como vértice de origem, porém, essas árvores elas podem ser mais limitadas, por exemplo, árvores binárias, que é o fato de você ter apenas 2 filhos, um filho à esquerda ou à direita. Então, eu vou ter um grafo que eu consigo sair de um vértice e chegar no vértice folha, por exemplo, como se fosse realmente um caminho, né, um trajeto que você pode fazer. Porém, eu não consigo voltar de volta para o primeiro vértice, que é o vértice raiz, né, nesse caso. No qual os vértices internos representam as ações e as arestas representam os resultados de uma ação e as folhas representam os resultados finais. Então, uma árvore de decisão, propriamente dita, envolve 3 coisas. Vértices internos, arestas que representam os resultados de uma ação e as folhas que representam os resultados finais. Então, eu consigo representar qualquer problema de magnitude através de decisão, percorrendo exatamente a estrutura de uma árvore. Então, na aplicação, a gente vai ver exatamente a aplicação de árvores de decisão, aplicando exatamente em algoritmos de busca, chamado busca sequencial e busca binária. Então, diversos algoritmos funcionam realizando comparações sucessivas, que a gente faz exatamente usando as árvores de decisão, né? Entre 2 elementos. A gente vai verificar se um é igual a outro, ou maior do que o outro, ou até mesmo igual, né? Nesse caso, igual, ou maior, ou menor. Um algoritmo de busca, por exemplo, ele encontra um elemento X dentro de uma lista de uma determinada lista, né? Por exemplo, se a gente quer saber se X pertence a uma lista, então a gente vai percorrer toda essa lista e permitindo assim que eu consiga encontrar no final se esse elemento pertence ou não a essa lista, certo? Então, esse tipo de algoritmo normalmente funciona realizando comparações de formas sucessivas de X com elementos dessa lista, e a gente vai ver exatamente 2 tipos.
uma busca sequencial e uma busca binária. Então, a busca sequencial ela envolve exatamente o uso de decisões e também a busca binária. Então, são dois tipos de algoritmos poderosos para encontrar uma busca de um determinado elemento de uma lista, nesse caso, para saber se um determinado elemento pertence a uma lista. Então, a gente vai usar esses dois exemplos aqui, certo? Primeiramente, eu vou falar da busca sequencial, nesse primeiro momento. A busca sequencial ela apenas distingue dos dois possíveis resultados, das comparações de X com L1. Ou seja, L é a lista e I é o índice que está esse elemento. Então, a gente está trabalhando com vetores, né, propriamente dito. Então, um vetor de 5 posições, por exemplo, a gente consegue percorrer essa lista, esse vetor, por exemplo, e a gente vai verificar a verificação se esse X pertence ou não a essa lista, a esse vetor. Então, só faz uma simples comparação, se X é igual ou, nesse caso, se ele é diferente do elemento que está comparando com a lista. Então, vamos supor que eu estou percorrendo exatamente essa lista, então ele vai verificando elemento por vez se esse elemento é realmente o elemento que a gente quer buscar. Então, o que aconteceria na prática? Por exemplo, essa aqui é a apresentação. Antes de voltar para isso aqui, eu vou voltar só para a gente mostrar exatamente o que acontece lá no programa do computador, certo? Por exemplo, eu tenho exatamente esse vetor original, menos 7, menos 1, 0, 2 e 3, e eu quero saber se o elemento 2 que a gente quer buscar realmente pertence a esse vetor, a essa lista. Então, o que vai acontecer? A gente vai comparando exatamente elemento por elemento. Menos 7 é igual a 2? Não. O que a gente faz? Avança na nossa lista. A gente incrementa o nosso índice. Menos 1 é igual a 2? Não. O que acontece? Ele avança na lista, ou seja, a gente incrementa o i. O 0 é igual a 2? Não é igual a 2. Então, o que faz? A gente avança na lista. Depois, 2 é igual a 2? É. Então, perceba que ele encontrou exatamente na terceira posição. Então, o algoritmo ele para quando ele encontra. Então, na primeira vez que ele encontra exatamente esse elemento, ele para. Então, não precisa percorrer os demais elementos. O problema é que, nesse exemplo aqui que eu estou dando, na busca sequencial, tem as vantagens, ou seja, encontra realmente o elemento da nossa busca, porém, eu preciso ficar percorrendo toda a lista até o momento que ele encontra. Por exemplo, se a gente não fizesse isso, ou seja, fosse comparar todos os elementos do nosso vetor, isso iria acontecer o que nesse algoritmo? Ele iria, mesmo que a gente achasse, ele iria rodar toda a lista. Imagine só uma lista com mais de 1000 elementos. Então, ele iria demorar bastante para obter uma resposta. Às vezes, no computador, isso pode ser em poucos segundos, mas isso representa um desempenho, né, nesse caso. Então, aqui ele vai encontrar esse elemento. Então, o problema, assim, a questão principal aqui dessa busca é que é como se fosse adivinhar, por exemplo, vamos supor, você tem aquelas brincadeiras que você tem, exatamente, de adivinhar um número. Vamos supor que, deixa eu pegar aqui vocês para participar da aula. Vamos supor que Vinícius pensa no número, e aí Tiago quer adivinhar o número que ele está pensando. Por exemplo, então, a técnica que Tiago pode adotar pode ser uma técnica meia devagar ou meia burra, né? Por exemplo, supor que é a busca sequencial. Se ela adotasse a técnica de busca sequencial, o que iria fazer, por exemplo? Como o Vinícius ele limitou o intervalo de 0 até 20, o que significa dizer que, para Tiago, ele iria, de uma forma não inteligente, ele iria percorrer, por exemplo, todos os elementos um por vez. Por exemplo, ele dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, vamos supor que Vinícius tenha pensado no 19º elemento. Então, vamos supor que Vinícius tenha pensado ser 19. O que acontece? Nessa busca, ele iria percorrer exatamente 19 casas, por exemplo, de 0 até 19. Então, esse algoritmo ele pode ser extremamente lento, nesse caso, mas se Vinícius tivesse pensado exatamente no número 5, ele rodaria com 5 interações, por exemplo, e ele encontraria exatamente esse resultado. Então, o que acontece na prática, por exemplo, isso aí é o que acontece no computador, né? Esse eu dei esse exemplo de adivinhação de números, que acontece também na prática, que você teria que adivinhar se o número faz parte. Então, vamos supor que a gente não sabe o que é que espera, e a gente tem que buscar exatamente esse elemento dentro dos números possíveis de representação que Vinícius está pensando, certo? Então, dentro do intervalo. Acontece exatamente dessa forma. Então, na prática, como é que acontece exatamente a representação através de árvore de decisão? Isso que eu expliquei, isso na computação, é representado através de vetores, que eu percorro exatamente elemento por elemento. Porém, na matemática discreta, ou seja, na teoria dos grafos, os exercícios vão representar através dessa forma, certo? Então, vocês vão representar através de árvores de decisão.
Quando eu peço para fazer, cria uma árvore de decisão com 7 elementos, ou com 5 elementos, por exemplo, 5 elementos seria essa resposta, uma árvore de decisão de busca sequencial. Então, vocês iriam fazer o quê? Representar esses elementos de uma forma representada através de árvores, que é o que a gente quer realmente trabalhar com essa disciplina, com teoria dos grafos. Então, o que seria? Vocês iriam representar como x, esse x é o elemento que a gente quer buscar, e vai colocar 2 pontos, comparando exatamente esse elemento com o primeiro elemento da lista 1, ou seja, x é igual a esse elemento, se for igual, só existe 2 possibilidades, se é igual ou diferente. Se ele for igual, eu digo que x realmente é igual ao elemento 1 da lista. Se ele for diferente, ele continua a busca. X é igual ao elemento da segunda lista. Se for igual, ele diz que x é igual ao segundo elemento da lista. Se for diferente, eu digo que x ele vai pesquisar novamente para um terceiro elemento da lista. Então, x é igual ao terceiro elemento da lista. Se for igual, eu digo que x é igual ao o terceiro elemento da lista. Se ele for diferente, eu digo que x é diferente do quarto. Eu vou perguntar, por exemplo, se ele é igual ao quarto elemento. Então, x ele pertence à lista com a quarta posição do índice, nesse caso, ou seja, ao elemento quarto dessa lista. Se ele for igual, eu digo que x é igual a L4. Se ele for diferente, eu vou comparar agora com x com L5. Então, e assim por dentro, até o momento em que ele esgota a lista. Se ele não for o último elemento, ele diz, olha só, se ele for igual ao último elemento, a gente diz que realmente x é o quinto elemento da lista. Caso contrário, a gente dizer que x não pertence a essa lista. Então, essa forma como eu estou representando é a modelagem matemática da matemática discreta 2, ou seja, da teoria dos grafos, que vocês vão representar através, quando eu peço para representar uma busca sequencial através de 5 elementos. Então, essa seria a representação correta, tá certo? Bom, então, esse aqui seria exatamente a árvore de decisão da busca sequencial. Já a busca, a árvore de decisão, utilizando a busca binária, a gente resolve o problema pela metade, ou seja, divide pela metade. Então, nesse caso aqui, na árvore de decisão, que usa essa busca binária, a gente vai usar exatamente, ele é mais interessante porque a gente divide o problema pela metade e ele vai ter comparações do tipo se ele é maior ou menor. Por exemplo, x, se x for igual ao elemento da lista, ou seja, se ele realmente é o elemento, se ele não for, vai dizer se é maior ou menor. Por exemplo, seria a mesma coisa aqui, que, por exemplo, na técnica que eu falei de Vinícius e Tiago, Vinícius está pensando no número. Só que nesse caso, Vinícius não disse se ele é maior ou menor que o número que Tiago está falando. Então, por exemplo, ele só vai, na busca sequencial, Vinícius dá um exemplo, só dá um intervalo, por exemplo, de 0 até 20. Então, aqui nesse caso, o problema é que, nesse caso, Tiago está adotando a técnica apenas de seguir elemento por elemento, para ele tentar adivinhar. Por exemplo, ele não consegue, vamos supor que Tiago não consegue processar os números que foi repetido. Por exemplo, ele não tem a opção de digitar esses dígitos, por exemplo, certo? Então, Tiago iria fazer exatamente o quê? Buscar elemento por elemento, índice por índice. Então, significa dizer que nessa busca que Tiago está adotando, Vinícius não está me dando exatamente a resposta se esse número é maior ou menor, está dizendo só se é igual. Então, na busca sequencial, está apenas verificando se é igual ao elemento que a gente quer determinar. Porém, na busca binária, ele tem uma vantagem a mais, duas vantagens a mais. Primeiro é que você divide o problema. Por exemplo, da técnica em si, geralmente, a mais inteligente, por exemplo, nesse exemplo de adivinhar um número, que é uma brincadeira que geralmente o pessoal usa, por exemplo, Vinícius realmente está no intervalo de 0 a 20, por exemplo, ele vai pensar realmente no número e Tiago vai tentar adivinhar. Porém, Tiago vai adotar agora uma técnica diferente. Ele não vai pegar o primeiro elemento da nossa lista, ele vai pegar o elemento central. Então, é mais interessante para ele porque ele divide o problema e diminui as possibilidades de chute. Por exemplo, Tiago vai pensar, ao invés de dizer 1 na primeira resposta, ele vai dizer 10, porque entre 1 e 20, o 10 seria o elemento central. Então, e dessa forma, ele vai dividir pela metade, porque nesse caso, Vinícius vai me dar também a resposta, vai me dar exatamente a resposta, se também o número é igual. Se ele não for igual, ele vai dizer se é maior ou menor do que o número está pensando. Por exemplo, dizer que o número seria exatamente o número seria exatamente maior ou menor. Vamos supor que, como o Vinícius está dizendo que ele pensou no número 8, né, por exemplo, aí ele dizer exatamente, Tiago ia dizer a resposta 20,
10, por exemplo, nessa primeira iteração, e aí Vinícius iria dizer o quê? Menor. Então, ele vai dividir o problema pela metade. Ao invés de ele falar de números que estão entre 10 a 20, ele vai focar agora de 1 até 10, ou seja, ele diminuiu o problema pela metade, ou seja, ele só vai buscar elementos nesse intervalo. O problema disso é que, nesse caso, a lista tem que estar ordenada. Então, você precisaria ordenar a lista para depois fazer essa busca, porque só vai funcionar se você ordenar essa lista, né? Porque eu teria exatamente os números ordenados de forma crescente, certo? Então, aí, nesse caso, ele iria dividir pela metade, porque a resposta que Vinícius ia dar é dizer que esse número não é igual, porém ele é menor. Então, Tiago, ele iria pensar exatamente em um número que está entre 1 e 10. Por exemplo, ele vai usar novamente a técnica pela metade, ou seja, dizer que o número 5. E, novamente, não é o número que Vinícius pensou, e aí ele vai dizer que agora o número é maior do que esse número, ou seja, por exemplo, dizer que é maior do que 5. Então, Vinícius agora vai verificar, Vinícius não, Tiago, vai ficar no intervalo de 5 a 10. Então, perceba que ele vai diminuindo o problema sempre pela metade. Certo? Então, eu consigo verificar isso através da técnica, por exemplo, como acontece exatamente na forma de buscar elementos com menor ou menor, o maior ou menor, certo? Então, seria algo assim na representação da busca binária. Antes de a gente chegar aqui, eu vou explicar como é que ela seria na prática lá no computador, certo? Então, o que seria exatamente verificado? Os elementos precisariam estar ordenados de uma ordem crescente ou decrescente, depende da forma como você queira estar organizado esses elementos, e o elemento que deseja buscar é o elemento 2. Então, nesse caso aqui, ele vai tentando adivinhar, ao invés de pegar o primeiro elemento, que é o menos 7, ele vai pegar exatamente o elemento central, que é o elemento 0. É interessante pegar o elemento central por conta dessa técnica. E a gente consegue obter de uma forma mais fácil se o meu vetor tiver um número de posições do tipo ímpar, nesse caso. Se ele for ímpar, ele é mais fácil de você encontrar exatamente, porque você pega exatamente esse número de forma central, certo? Então, ele iria começar pelo 0. 2 é igual a 0? Não. Aí, o que aconteceria, ele ia pegar exatamente, como ele não é igual, ele é maior, então ele iria pegar exatamente do intervalo de 0 até 3. No caso, da posição 2 a 4, né, nesse caso. Aí ele focaria exatamente nesse intervalo 2, 3 ou 4, e ele pegaria exatamente o próximo elemento, que seria 2, por conta da técnica, assim, né, ele pega 2 é igual a 2, então ele, com 2 iterações ele conseguiria encontrar de forma bem mais rápida. Perceba que, nesse exemplo, a busca binária se torna mais eficaz do que a busca sequencial. Depende muito do exemplo que a gente está utilizando. Vamos supor que na busca sequencial, o vetor esteja ordenado e o elemento que eu quero buscar é o menos 7. Então, o menos 7 aqui vai ser a primeira iteração e ele encontraria mais rápido que a busca binária. Porém, na prática em si, a busca binária se torna mais eficiente por conta dessa divisão que acontece no nosso vetor e a gente seleciona exatamente os elementos e divide exatamente o problema pela metade. Então, a representação que vocês vão fazer exatamente usando a matemática discreta é exatamente a parte de representação através de uma árvore de decisão, em que vocês vão determinar exatamente a representação através de usando árvores, que vai permitir que você tenha exatamente a representação como aconteceria exatamente na busca no vetor. Então, vamos supor que eu tenho exatamente 8 elementos, o que aconteceria na prática lá, numa busca com um vetor que tenha 8 elementos? Então, seria algo assim. Como nesse caso 8 é um número par, nesse caso, a gente pega exatamente o elemento central. O elemento central aqui poderia ser o 4 ou 5. Então, poderia ser duas respostas distintas nessa árvore de decisão. Então, quando a árvore ela é par, eu posso ter duas respostas. A árvore ela pode estar mais folheada à esquerda, sem escolher o 4, quer dizer, à direita, nesse caso. Se for o 5, ele vai estar mais folheado à esquerda. Então, tem uma forma de representação, e aí, nesse caso, vai depender muito bem dessa decisão inicial. E ambas as respostas estão corretas, porque não tem, nesse caso, o elemento central pode ser ou 4 ou 5, nesse caso, num vetor que tem uma posição par, como nesse caso, o elemento 8. Então, nesse caso aqui, como o 8 é par, então eu escolhi para ser o elemento central o 4. Então, perceba que o 4 é o elemento central. A gente vai buscar exatamente se x realmente é igual ao elemento 4. Se ele for igual, ele para aqui nesse caso. Se não for, ele vai para onde? Ele vai exatamente dizer que ele é maior ou menor. Se ele for, menor ou maior. Se ele for menor, ele vai buscar entre o elemento... Ele tem 3 elementos que estão depois do 4. Nesse caso, você percebe que tem exatamente... Deixa eu compartilhar aqui.
Deixa eu pegar aqui um vetor. Fazer aqui como se fosse um vetor, certo? Com 8 posições. Eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Então, eu tenho exatamente essa quantidade de números. E eu vou colocar como se fosse de números positivos, certo? Colocar de 1 até 8, certo? Para a gente não confundir tanto aqui na representação, na hora de quando for colocar exatamente esses elementos. A gente sabe que vetor, ele começa com 0, mas para esse exemplo aqui na matemática, a gente pode colocar assim, certo? De 1 até 8. Então, vamos supor que tem exatamente 8 elementos aqui que a gente quer buscar. Então, como seria a representação através dessa forma, certo? Então, usando a geometria da busca binária, como aqui nesse caso, o elemento central é exatamente, como o número é par, então eu posso escolher entre o 4 ou o 5, como sendo o elemento central. Aí você pode escolher um dos dois. Nesse caso, eu vou escolher o 4, mas ele poderia ser o 5 também, certo? Então, vou deixar o 4 como elemento central. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um elemento de um vetor de forma ordenada, certo? Vou colocar aqui menos 1, 0, 5, 8, 11, 14, 15, 18 e 27, certo? Então, são esses elementos que estejam ordenados. Eu quero buscar um elemento aqui. Aí, por exemplo, eu vou colocar aqui inicialmente, aí esse aqui teria que ser um ponto, né, como está lá representado, dessa forma. E aí eu vou precisar colocar aqui um texto dizendo que eu vou comparar esse x com o quarto elemento, né? X pertence ao quarto elemento, à lista na posição 4, algo assim. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente, deixa eu só tentar diminuir mais um pouco aqui para não ficar tão grande esse aqui. Aí, esse aqui seria a pergunta que a gente faz. X pertence ao quarto elemento da lista? Aí, nesse caso, a gente tem que representar todas as decisões possíveis que essa árvore pode ter, certo? Por exemplo, designando exatamente todas as formas de busca que ia ser dessa lista, certo? Então, eu teria exatamente inicialmente esse valor. Aí, eu vou dividir o problema pela metade. Então, aqui tem duas possibilidades. Se ele é maior ou menor. Maior do que 4 ou menor. Certo? No caso, desculpa, menor ou maior, desculpa, né? Menor ou maior do que esse número. Então, se ele for menor, então ele vai para esse lado. Se ele for maior, ele vai para esse outro lado. Certo? Então, eu vou exatamente representar aqui duas outras respostas que são possíveis, né? Para a gente colocar aqui para comparação, certo? Então, eu vou ter exatamente aqui algo assim, olha só. Eu vou colocar do x4 com esse outro elemento e essa outra comparação exatamente desse outro com esse outro aqui, certo? Ou seja, se ele for menor, desculpa, ele vai para esse lado. Muito pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui. O senhor comprou ou foi, professor? Não. Eu vou comprar depois, quando o DDoFB cair. Aí eu vou e pago a licença desse programa. É só criar 10 contas. Né? Por exemplo, coloca aí nos comentários, Lucichat patrocina o professor. Enfim, vamos lá. Aqui eu estou comparando se ele é maior ou menor. Se ele for realmente menor, o que vai acontecer? A gente vai dividir a busca pela metade também. Nesse caso, como o 4 é o elemento central aqui, a gente vai pegar exatamente o elemento central que está aqui na representação. Deixa eu só colocar o colchete aqui, seria interessante. E virar ele aqui para... Virar ele assim. É muito boa essa ferramenta. Depois que quer ser patrocinado, tá dizendo que é boa, né? Olha só, então exatamente nessa busca, que está depois, antes do elemento central, quer dizer,
que está antes do elemento central, eu tenho exatamente duas árvores. Eu posso seguir para essa ramificação, ou posso seguir para essa outra ramificação se a árvore se o elemento for maior, certo? Então, eu posso ter essas duas possibilidades. Porém, aí ele usa exatamente a técnica de pegar o elemento central sempre. Então, eu vou pegar exatamente esse outro elemento central aqui, que vai ser o 2. Então, vai comparar agora com o x na posição 2. E aqui eu vou ter exatamente um outro elemento central. Eu posso também decidir também entre o 6 ou o 7, tanto faz. Se eu decidir ou por o 7 ou por o 6, a resposta vai dar do mesmo jeito, a resposta vai dar correta. Aí eu vou escolher, nesse caso, eu escolho o 6. Certo? Mas aí, nesse caso, tem critérios que você pode adotar. Né? Por exemplo, pode pegar sempre o menor das possibilidades. Aí, escolher essa técnica, certo? Então, aqui eu vou comparar agora com o sexto. Bom, depois que a gente faz exatamente essa comparação, já peguei exatamente agora esse problema. Novamente, se esse número for menor, o que vai acontecer? Eu vou comparar, vai ter duas ramificações, uma para a esquerda, outra para a direita, nesse caso aqui, e da mesma forma, esse aqui vai ter também uma representação, tanto para a esquerda como para a direita. Só que nesse caso agora, o que vai acontecer? Se esse número for se esse número aqui for menor, ele vem para esse lado. Dessa forma. Se ele for maior, ele vem para esse outro lado. Dessa forma, certo? Então, eu tenho exatamente aqui. Meu Deus. Tá certo agora. Olha só, se ele for menor, ele vem para esse lado, se for maior, vai para esse outro lado. Então, aqui eu tenho, quando você observa para essa subárvore, né, para a árvore 2, o que vai acontecer? Tem exatamente as duas possibilidades que eu posso ter, que é a comparação com 1 ou com 2. Nesse caso, se ele for menor do que o 2, o último elemento que resta é exatamente comparar com 1. Se ele for maior, ele vai comparar exatamente com o terceiro elemento. Dessa forma, a gente completa exatamente as comparações com 1 e com 2, né? Com 1 aqui, nessa comparação, e depois a gente compara novamente com 3, né? Nesse caso. Então, você percebe que nessa árvore que está quase completa, só falta colocar as respostas como as das folhas, né? Nesse caso. Nesse outro, eu tenho uma comparação agora, que a única possibilidade que nós temos para como se fosse menor é exatamente o elemento 5. Então, eu vou comparar aqui com o quinto elemento. Então, eu vou ligar o quinto com o sexto aqui, nesse caso. Só foi uma parte, né? Então, tem exatamente assim. E aqui eu vou comparar, aqui eu tenho ainda outra comparação, eu tenho o 7 e o oitavo. Então, eu vou comparar primeiro com o 7 e depois eu comparo, por final, com o oitavo elemento. Então, seria assim, certo? Então, tem que ter um cuidado aqui no final, porque, por exemplo, se eu escolhesse o 8, então o 8 vinha para cá, e o 7, se eu fosse comparar o 7, ele vinha para cá, certo? Então, teria que ser para a esquerda. Mas, como nesse caso, 7 é maior, o 8 é maior do que 7, então ele viria novamente para a direita, nesse caso, né? Então, aqui seria maior, com a comparação do oitavo número. Ai, dá raiva porque eu preciso todo editar isso aqui, mas eu acho que talvez... Eu cliquei aqui fora, ele não está observando aqui a questão da edição direta, né? Mas, enfim, aqui seria exatamente o maior e aqui menor. Bom, seria exatamente algo assim que teria de combinações, né? Que a gente poderia ter nessa árvore, né? Nessa representação. Se bem que, olha só, a resposta que está aqui, que eu fiz aqui, está diferente do que a gente fez lá, olha só. Quer dizer, eu fiz exatamente assim, né? Mas aí você percebe que lá tem as ramificações de cada uma das comparações, e aí você percebe que, por exemplo, o elemento pode estar dentro do intervalo
dos que são permitidos. Por exemplo, olha só, nesse caso aqui, eu já cheguei em todas as formas de representação de elementos. Só que nesse caso, eu não estou apenas procurando o elemento, eu tenho que saber se ele é maior ou menor. No caso, pode soar um pouco redundante, caso eu tenha exatamente uma representação no sentido de estar dentro do intervalo dos números. Olha só, perceba que eu tenho exatamente 8 possibilidades de busca, nesse caso aqui, nesse elemento. Na busca sequencial fica de uma forma mais clara. Na busca em binária, eu tenho que dividir o problema sempre pela metade. Então, o que significa dizer? Que toda vez que todo elemento, ele vai ter duas possibilidades. Ou se ele é maior ou se ele é menor. Nesse caso aqui, as últimas folhas, que são exatamente 1, 3, 5, 7, e está faltando também a oitava, o 8, nesse caso, e também a sétima, porque nesse caso o sétimo ele também teria que comparar se ele é menor, porque por mais que não tenha exatamente a representação do menor aqui, do número elemento anterior. O que significa dizer? Que quando a gente chega exatamente na última representação, a gente tem que preencher a árvore, tornando o mais completa possível. O que seria exatamente isso? Aplicar, mesmo que não tenha mais ramificações, a comparação do maior e menor. Como assim? Eu vou ter agora, a partir de agora, as respostas, que são exatamente os detalhes que a gente vai ter de cada uma das formas de representação. Ou seja, se eu digo que o elemento ele não é maior do que L1, peraí, eu vou fazer assim, olha só. Maior do que L1 e também é menor, por exemplo. Eu vou colocar uma ligação direta do menor com isso aqui. Então, esse aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui seria exatamente para cá. E aí eu vou dar um pouquinho de trabalho, mas com paciência a gente consegue. E esse aqui seria exatamente para cá. Então, olha só, aqui seria exatamente para dizer se ele é maior, e aqui, no caso, menor, e aqui maior. No final, o que vai acontecer? Essa resposta vai ser exatamente a última possibilidade que a gente pode ter exatamente da comparação. Não tem mais ramificação no nosso vetor de 8 posições. O que significa dizer que a resposta que é obtida aqui no final é exatamente as combinações, como mostrou exatamente no exemplo do cara e coroa. Então, aqui seria exatamente para designar a resposta final, por exemplo, que a gente iria fazer a comparação, dizendo exatamente que se x não é menor, não é igual a 4, ele é menor, ok, então ele é menor do que o quarto elemento. X é igual a L2? Não, não é igual a L2, mas ele é maior ou menor? É menor. Então, significa dizer que ele é menor do que L1. Se x, nesse caso aqui, não fosse menor do que L1, queria dizer que exatamente esse elemento que a gente está representando seria menor do que o primeiro elemento da lista, ou seja, não faz sentido para dentro da busca binária, nesse caso, por mais que a gente tenta procurar elementos, e a resposta que a gente utiliza lá é exatamente se esse elemento pertence ou não à nossa lista, aqui a gente vai dizer que, além de não pertencer, ele vai dizer que é menor do que o primeiro elemento da lista. Vamos supor aqui um exemplo, olha só. Menos 4. Menos 4 é menor do que o quarto elemento da lista? Menos 4 é menor do que 8? É. Menos 4 é menor do que 5? Do que 0? Que é essa comparação? É. Menos 4 é menor do que menos 1? É. Então, nesse caso, o valor de menos 4 é menor do que o primeiro elemento da primeira lista. O primeiro elemento da lista, nesse caso. Então, significa dizer que a resposta que é obtida aqui na comparação seria dizer que x é menor do que L1. Na outra combinação, por exemplo, se eu fosse pegar o elemento, vamos supor, menos 0,5. Né? Menos 0,5 é menor do que 4? Do que 8, desculpa, que o quarto elemento é. É menor do que o segundo elemento da lista? Que no caso, menos 0,5 é menor do que 0. Então, ele é menor, está aqui. Então, mas, nesse caso, menos 0,5 é menor do que o primeiro elemento da lista, ou seja, menos 1, é maior. Então, o que vai acontecer? A gente vai dizer que x, ele não é mais, nesse caso, ele está, no caso, ele vai dizer que está dentro do intervalo dos elementos, nesse caso, da lista, ele vai dizer que x é maior do que o primeiro elemento da lista,
e aqui menor do que o segundo elemento da lista. Então, a gente vai ter essas combinações a partir de agora. Então, não bate apenas dizer que ele não pertence ou não pertence ou não pertence, mas ele está dentro do intervalo, pelo menos da lista, sim, está dentro do intervalo, está dentro dos elementos 1 e 2. Então, se a gente fosse pegar esse elemento e realocar na nossa lista, por exemplo, aumentando o número de posições, eu iria ter exatamente ele na segunda posição, por exemplo, entre 1 e o 2, certo? Então, é algo assim. Algumas dúvidas que já estão tendo aqui quando for que a gente tenha duas possibilidades nos exercícios. Você não precisa fazer as duas possibilidades, só precisa fazer uma delas, certo? Então, você pode ter mais de uma resposta no exercício e as duas podem estar corretas quando a gente for confrontar as respostas. Então, é só a forma de interpretação. O que poderia estar errado na busca binária quando você fosse fazer? Se você não começasse pelo elemento central, por exemplo, começasse pelo terceiro elemento aqui, ele não é um elemento central, ele ou é o quarto ou é o quinto, então só existem duas possibilidades aqui de você seguir. Se você colocasse o 6 ou o 3, por exemplo, não estaria dentro das possibilidades, né, na busca, como é que seria dentro do vetor, certo? Bom, aí, depois disso, eu posso ganhar tempo aqui e trazer exatamente as possibilidades para essa outra combinação aqui desse outro elemento. Perceba que eu vou trazer mais para cima, mas eu posso também deixar a árvore mais aberta, né, permitindo que eu consiga exatamente fazer a questão da adição dessas possibilidades. Então, aqui, quando você percebe que já tem um tipo de comportamento, né, você só faz repetir as respostas. Nesse caso aqui, se esse elemento aqui for menor do que L4, ele é maior do que L2 e menor do que L3, nesse caso, né? No caso, é maior do que L2 e menor do que L3. Então, seria exatamente... estaria exatamente como sendo uma combinação de sendo menor, ele é maior do que L2 e, ao mesmo tempo, ele é menor do que L3. Dessa forma. Então, se ele não for o terceiro elemento da lista, então ele está entre o segundo e o terceiro elemento. Se ele for maior, significa dizer que ele está ele é maior do que ele é maior do que L3 e menor do que L4. Então, você vai colocando menor do que L3 e maior do que L4. Mas, professor, isso aqui vai ser um pouco confuso na hora. Mas se você perceber, olha só, comportamento lá no final. Só isso aqui que vai estar x menor do que L1, se ele for realmente o menor número. E ele sempre vai pegando L1, L2, L2, L3, L3, L4. Então, você percebe que ele é x menor do que uma coisa e maior do que outra. Então, você consegue perceber isso na hora da representação. Então, vocês não precisam ficar toda hora pensando, né, tentando abstrair o máximo possível. Então, dá para fazer, entendendo que realmente está dentro desse intervalo, é só vocês pegarem exatamente as posições conforme a gente colocou aqui. Nesse caso aqui, olha só, esse x ele é maior do que L4 e ele é menor do que L6. Mas também aqui tem duas possibilidades quando a gente está comparando com L5. Nesse caso aqui, verificar que os elementos que eu estou buscando, ele teria exatamente a comparação com o quinto elemento. Deixa eu trazer esse aqui mais para cá. Eu vou comparar exatamente com o quinto elemento, por exemplo. Eu só queria copiar a estrutura, certo? Eu vou e copio. Deixa eu arrastar mais para cá. Pronto. Dá certo assim, olha só. Aí eu vou ter a comparação agora com o quinto elemento, aí você exatamente comparar com esse quinto. Então, significa dizer, se ele for maior... Deixa eu só apagar isso aqui. Então, olha só, nessas duas comparações aqui, o que vai acontecer? Eu vou comparar o elemento, se ele for menor do que L6 e menor do que L5, então significa dizer que ele é menor do que L5. Ele é menor do que L5 e maior do que L4. Então, ele vai ser exatamente L4 menor do que X e X vai ser menor do que o L5. Dessa forma. Olha só, ele é menor do que L5 e X é maior do que L4. Então, olha só, X é maior do que L4 e menor do que L5. Nesse outro, eu vou ter que X é maior do que
do que 6, no caso é menor do que L6, né? Então X é menor do que L5, é maior do que L5, desculpa, porém ele é menor do que L6. Novamente, eu repito que basta você observar o comportamento, dá para obter essas respostas de uma forma mais fácil. Olha só, L1, L2, L2, L3, L3, L4, aí vai ter esse comportamento, sempre referindo ao elemento anterior, certo? E aí eu vou ter essa última possibilidade aqui, que é exatamente caso esse elemento não esteja nesse intervalo aqui, seja maior do que o valor, né, obtido. Por exemplo, aqui seria exatamente maior, né? Então seria como aqui? A última resposta seria exatamente dizer que x ele é maior do que L6, é menor do que L7. Então, ele está dentro, ele seria exatamente menor do que L7, L6, desculpa, é maior do que L6 e menor do que L7. E aqui ainda tem mais outras duas possibilidades, que é exatamente comparar o oitavo elemento. Novamente, se ele é maior ou menor do que o último elemento. Então, se ele for... Peraí. Vou trazer mais para cá, isso aqui tá... Aí você vai ajustando aí, tentando organizar como aí a ferramenta permite fazer isso, né? Bom, então olha só. Na última combinação seria exatamente o quê? Se x for menor do que L8. Então, ele está entre L7 e L8. L8 aqui nesse caso, né? E por fim, eu tenho exatamente aqui, se ele é maior do que L8, então diz que exatamente x é maior do que o oitavo elemento. Ou seja, um exemplo seria, vamos supor, se a gente buscasse aqui esse elemento, por exemplo, 29. 29 é maior do que o quarto elemento? É maior do que o sexto elemento? É maior do que... Na verdade, ele pergunta primeiro se é igual, né? Por exemplo, 29 é igual ao oitavo elemento? Não. Ele é maior ou menor? Ele é maior. Então, ele representa dessa forma, como sendo x maior do que o oitavo elemento. Então, daria para programar isso aqui também, exatamente dessa mesma forma, certo? Bom, a gente vai agora para um outro momento, que seria como curiosidade, né? Então, os exercícios, eles vão ser exatamente voltados para essa magnitude de ficar exatamente buscando os elementos e mostrando através de árvore de decisão. Aqui a árvore ficou um pouco, meio, assim, né, torta, mas é só você ir ajeitando depois com o tempo, certo? Aí, se eu fosse pedir para fazer uma lista, por exemplo, com 8 elementos, de uma forma sequencial, era só você fazer exatamente daquela forma como eu expliquei, né, de representar assim, olha só. Dessa forma. Então, são duas formas diferentes. Esse aqui, como é simples, né, é só você percorrer de forma sequencial os elementos, assim, são bem simples mesmo de fazer. Só essas outras de busca binária que são um pouco mais, que você precisa pensar mais, certo? Mas, na prática, acontece isso. Bom, então a gente vai ver exatamente agora, eu vou compartilhar agora o Visual Code com vocês, para a gente começar a fazer, programar, né? Eu acho interessante porque amplia as possibilidades de vocês sobre os assuntos, né? Sobre o que a gente quer representar. Bom, então, olha só, eu vou representar para a nossa aula a questão de curiosidades sobre a linguagem, né, para a gente trabalhar exatamente a busca sequencial e a busca binária. Quem está pegando linguagem de programação comigo já viu essa forma do algoritmo da busca sequencial que a gente mostrou exatamente utilizando vetores, né? Então, a gente viu nas aulas passadas a busca sequencial, certo? Que a gente viu para denotar a forma como seria a busca em si, né? Nesse caso, do elemento numa lista, né? Por exemplo, de vetores. A gente vai fazer exatamente ele agora, tá bem? Bom, então, vou primeiro fazer a busca sequencial e depois vou fazer a busca binária com vocês, certo?
Aqui eu vou colocar mais um, seria busca sequencial, certo? Ponto C. E aí a gente vai usar a linguagem de programação C sempre para fazer esses programas, certo? Então, vamos lá. Eu vou incluir as bibliotecas, include stdio, participação de entradas e saídas, e criar o programa principal aqui, print mn, com retorno igual a zero. Então, eu tenho exatamente a estrutura do programa principal aqui, certo? Então, o que a gente vai precisar para fazer esse programa? Nós precisamos, primeiramente, definir o tamanho do vetor e também declarar esse vetor. Então, a gente vai buscar, por exemplo, naquele exemplo que eu dei com 5 elementos. Então, o tamanho, eu vou definir aqui uma constante, tamanho, é o tamanho 5. E com base nesse tamanho, eu declaro exatamente o vetor, né, int vetor A, de tamanho 5. Perfeito. Então, eu tenho exatamente esse vetor de tamanho, vetor A de tamanho 5. Uma vez que é definido esse vetor, a gente pergunta também qual elemento que a gente quer buscar, né? A gente vai criar exatamente esse número que a gente vai buscar nessa lista, nesse vetor. Então, preferiria, nesse caso, alimentar, você pode alimentar através de uma estrutura de repetição, a gente vai usar um for para não ficar toda perguntando, por exemplo, o elemento, por exemplo, informe, o centro de elemento, informa elemento 0, elemento 1 da nossa lista, nosso vetor. Dessa forma. E aí a gente pergunta exatamente com base em alguma coisa que a gente vai criar, que é exatamente esse meu i, que é o administrador. Esse bloco de código vai ficar repetindo, perguntando se é o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, e assim por diante. Então, o for aqui, esse meu i, ele não serve apenas para repetir a estrutura desse bloco de código, ele também serve para acessar o índice do nosso vetor. Então, eu vou precisar aqui iniciar esse meu i começando em 0, esse meu i incrementa, né, na estrutura do for, ele termina, na verdade, com ele parado com menor do que o tamanho, então isso significa dizer que ele vai variar de 0 até 4, nesse exemplo, e o i incrementa em mais. Uma vez definido isso na estrutura de repetição, né, a gente sabe que o for, em si, o nome for, é a mesma coisa de para de 1 até 0, de 0 até i menor do que tamanho, ele vai repetir essa estrutura, incrementando esse i, repetindo assim necessariamente 4 vezes, ou seja, 5 vezes, nesse caso, 0 até 4, de acordo com o tamanho, né? Como a estrutura de um vetor, a gente ele começa na posição 0, então, obrigatoriamente, a gente precisa preencher o vetor inicialmente na posição 0. Porém, para o usuário, eu posso apresentar como se fosse, tipo, informe o elemento 1, informe o elemento 2, assim por diante, para não ficar o elemento 0. Então, a gente só faz isso aqui para deixar de forma mais apresentável. Aí, vou usar o scanf aqui para criar um campo para o usuário digitar. Eu sei para que eu fico explicando tudo isso, mas, enfim, você já sabe, né? Eu crio o campo, trato esse valor para inteiro e salvo essa informação através do vetor na posição i. Né? Então, a gente tem exatamente, quando o i aqui é 0, acessa a posição 0 e vai alimentando a posição 0, a posição 1 e a posição 2 até i ser C4 aqui nesse caso, certo? Então, alimentando o vetor inicialmente. Então, uma vez que a gente consegue alimentar esse vetor, eu posso necessariamente pedir depois ao usuário que ele informe o número que ele quer buscar. Então, como se fosse isso aqui, obviamente fica um pouco estranho eu sei que a gente está usando tempo de execução, né? A gente sabe que isso, em programas de computadores, a gente usa o conceito de banco de dados, que vai ser uma disciplina específica, que vocês vão ver exatamente isso, banco de dados 1 ou 2, se não me engano. Se tem 2 disciplinas de banco de dados, eu não sei se tem, mas eu acho que vai ter, tem banco de dados de qualquer forma. Então, vocês vão alimentar esses dados no banco de dados, e aí, no computador em si, nos programas mais modernos, que a gente quer buscar, por exemplo, consultar um cliente, a gente não precisa ficar alimentando todos os clientes à base de dados, obviamente, só na parte de cadastro, quando o cliente vai à loja, cadastra o cliente, depois que o cliente vai novamente à loja, ele consulta novamente se ele é cliente com a busca simples, certo? Então, é algo assim que acontece. Só que nesse caso aqui, como a gente está em tempo de execução, precisamos primeiro alimentar o vetor e, em seguida, solicitar a busca, né, desse elemento, a gente só simular exatamente a busca, o que acontece, a busca sequencial. Então, eu peço para informar
o elemento que deseja buscar. Dessa forma, vai permitir que eu salve essa informação através do comando scanf, salvo isso aqui em %d, e salvo e pergunta exatamente no número que a gente quer buscar, que é esse número. Então, a gente salva em tempo de execução. Isso na memória. E uma vez que a gente define esse número que a gente exatamente alimentou aqui na busca, aí o que a gente vai verificar é usar uma estrutura de repetição, que é um while, para percorrer exatamente essa estrutura. Então, vamos supor aqui que eu declaro, ao declarar esse vetor de 5 posições, vamos supor que eu tenha exatamente algo assim. Deixa eu só pegar aqui a estrutura. Vamos supor que eu tenha exatamente esse vetor inicial, né? Olha só, eu vou colocar aqui as posições, né, do nosso vetor, e aqui vai ser as posições, né, que varia exatamente de 0 até 4, nesse exemplo que eu estou dando. Isso aqui se fosse realmente o endereço de memória sequencial, e eu vou ter aqui exatamente os valores que vão estar obtidos lá na memória. Então, vamos supor que tem exatamente esses 5 slots para serem preenchidos lá, né, slots de memória, para ser preenchido com os valores que são de tipos inteiros, certo? Então, significa dizer que, quando eu pedir para informar os elementos, vamos supor que eu, ao digitar o elemento 0 aqui, eu formei e salvei no vetor A na posição I, ou seja, na posição 0. Então, estou acessando esse endereço de memória lá. Então, vamos supor que eu tenha digitado o valor de 7. Obviamente, aqui, eu deixei conforme, né, com o valor como 7. Se eu digitar exatamente na posição 1, vamos supor que eu tenha digitado um elemento 9. Na posição 2, por exemplo, menos 2. Na posição 3, por exemplo, eu tenho informado ao usuário esse valor como se fosse um 5. E, por fim, na posição 4, eu vou colocar o elemento 11. Então, isso aqui significa dizer que eu alimentei o vetor como se estivesse simulando, como se fosse realmente rodar o programa. Então, isso aqui está na memória salvo. Depois, em seguida, eu peço para informar um número. Então, ao informar esse número, vamos supor que eu quero buscar o elemento 3. Então, o elemento 5, nesse caso, né? Então, vamos perguntar se esse elemento 5 faz parte dessa lista, como foi mostrado exatamente na estrutura das árvores de decisão. Então, o que acontece na prática? Ao buscar esse elemento no nosso vetor, ele vai buscar de forma sequencial na memória. O que acontece é que, se a gente não parar exatamente quando ele acha, ele vai rodar até a última posição. Por mais que a gente não apresente isso aqui no programa. Por exemplo, eu vou perguntando elemento por elemento, e aí vamos supor que, se eu fosse usar, por exemplo, uma estrutura for, por exemplo, olha só. Mas, professor, isso aí é fácil, é só você usar uma estrutura for, por exemplo, para percorrer exatamente a lista, e comparar exatamente, por exemplo, se o elemento na posição do vetor A, na posição I, é igual ao elemento da busca. Se esse aqui é igual a esse número que a gente quer digitar, o que vai acontecer? Ele diz que o elemento foi encontrado. O problema é que, dessa forma como a gente está programando, ele usa toda a estrutura do for, ou seja, toda a estrutura da lista. Então, vamos supor que a lista tenha 1000 elementos, e esse elemento está exatamente aqui na terceira posição, na quarta posição, nesse caso, o que significa dizer que ele achou o elemento, mas ele vai continuar rodando porque você não determinou exatamente o critério de parada, você exatamente colocou como critério de parada, ele vai parar exatamente, não quando ele acha, mas sim quando ele termina como se fosse menor do que o tamanho da nossa lista. Se o tamanho aqui for exatamente 10 ou mais do que isso, significa dizer que ele vai buscar todos os elementos, e mesmo que tenha achado na primeira vez, na quarta iteração, na quinta iteração, ele vai continuar rodando, certo? Então, isso aqui, essa forma resolve o problema, mas não é a forma mais adequada. Então, a busca sequencial, ele para, não necessariamente precisando rodar todo o vetor, e ele termina quando exatamente ele acha esse elemento, certo? Então, o for, ele é uma estrutura de repetição com critério de parada, ele roda exatamente quantas vezes a gente quer delimitar, ou seja, no intervalo de tempo. Nesse caso aqui, de tempo não, de vezes, né? Por exemplo, aqui eu rodo 5 vezes no mínimo. Por exemplo, ele poderia rodar na primeira iteração, se ele quisesse encontrar exatamente o elemento 7. Concorda comigo, por exemplo, que nesse caso ele já rodaria, ele pararia exatamente na primeira iteração? Já nesse caso aqui, o for ele iria rodar 5 vezes, então não é isso que a gente quer. Então, o for, nesse caso, não é adequado para esse momento. Então, a gente vai usar um while, porque aí eu posso rodar quantas vezes for necessário. Nesse caso, um critério de parada aqui que a gente vai definir, que são 2 critérios de paradas, e aí a gente vai verificar exatamente essa estrutura.
Com A, eu também consigo percorrer o vetor. Então, não necessariamente que você não tenha problemas com isso, certo? Então, você vai ter algo como uma estrutura for usando um while. É possível também, certo? Então, aqui, na estrutura do while, ele vai exatamente... O i, ele vai ser até o menor do que tamanho, significa dizer que é o critério de parada, ou seja, ele vai rodar todas as buscas dos elementos. Então, vamos supor que o elemento que eu esteja buscando seja o elemento 8. O 8 não faz parte dessa lista, então ele vai percorrer toda a lista, então tem que garantir, pelo menos, que pesquise toda a lista, garantindo exatamente como i menor do que tamanho. E aí, enquanto i for menor do que tamanho, e, ao mesmo tempo, a gente vai precisar, como a gente não tem uma variável booleana no C, a gente vai colocar aqui como inteira mesmo, achou, como se fosse achado, né, nesse caso. E aí significa dizer que, inicialmente, ela pode ser exatamente igual a menos 1. Significa dizer que ele não achou ainda, certo? Então, se achou, ou até mesmo colocar zero, por exemplo, atribuindo igual a zero, né? Se o achou igual a zero, significa dizer que a gente não achou ainda, certo? Então, enquanto o i for menor do que zero e, menor que tamanho, desculpa, e ao mesmo tempo achou foi igual a zero, o que significa dizer que eu vou ficar percorrendo a lista. Ele só vai parar quando uma das duas condições forem falsas, ou seja, o i não refere a simultaneidade, o que significa dizer que ambas têm que ser verdade para isso acontecer. Por exemplo, quando o i é igual a zero, o i é menor do que tamanho, ou seja, zero é menor do que 5. Ele vai executar o programa. E, ao mesmo tempo, achou, como achou é zero, nesse caso achou é igual a zero. Porque nesse caso a gente definiu inicialmente como igual a zero. Então, significa dizer que a gente entra no loop. Então, de uma vez que a gente fornece o vetor e fornece o elemento que deseja buscar, o programa vai entrar em loop porque ele vai buscar esses elementos no nosso vetor. Como o vetor é um pouco curto, e sua busca vai ser em poucos segundos. Né, por menos de um segundo, na verdade. E aí ele vai percorrendo esse vetor, né, ele vai perguntar se o vetor na posição i é igual ao número que a gente digitou, que ele deseja buscar. Se ele for igual, o que vai acontecer? A gente vai dizer que o achou recebe 1, e nesse caso aqui, se ele for exatamente o elemento 7, por exemplo, se a gente quer buscar o primeiro elemento da lista, o i, nesse caso, é 0, 0 é menor do que 5, e achou é 0 por enquanto, ele vai rodar o programa, ele vai ficar em loop. Aí ele vai acessar a posição 0 aqui, nesse caso, o vetor A, na posição 0, é igual a 7? Então ele vai dizer que achou 1. Como achou é igual a 1, significa dizer que o programa ele para de rodar. Então, significa dizer, se o achou for igual a 1, a gente diz que o elemento foi encontrado, por exemplo, a gente pode até acessar o índice. Eu acho que ficaria interessante colocar isso aqui dentro do while mesmo. Aí, nesse caso, se ele achou, ele já para de rodar, aí a gente coloca assim. Se achou for igual a 1, eu coloco a mensagem aqui dizendo que o elemento foi encontrado na posição %d, na posição i. Então, a gente acessa esse elemento lá, certo? Na memória. Então, ele encontra na posição 0, né, por exemplo, certo? Caso contrário, significa dizer que o elemento ainda não foi achado. O problema é que, se eu colocar isso dentro da estrutura, aí o problema é que, nesse caso, ficar toda hora dizendo que o elemento não foi encontrado, né? Então, acho que seria interessante colocar depois mesmo. Não precisa, necessariamente não precisa encontrar a posição, só dizer que o elemento foi encontrado. Aí, por exemplo, isso em programas computacionais, ele pode retornar o cadastro do usuário, enfim. Isso aí é só para a gente ter a lógica de como é que busca os elementos. Caso contrário, o elemento não foi encontrado. O elemento não pertence à lista. E aí eu mando essa mensagem, por exemplo, lá no final. Aí o problema é que quando ele não acha, o que acontece? Aqui, se ele não achar, o programa vai ficar em loop, porque o i nunca vai sair de 0. Aí eu preciso depois, caso ele não seja igual ao número, eu preciso incrementar esse número, i mais mais. Além de tudo, o i precisa iniciar aqui em 0, porque, obviamente, quando a gente está atualizando o vetor, o meu i aqui final vai ser exatamente 4, 5, na verdade. Né? Porque ele vai rodar a última vez, vai parar de rodar, porque 5 não é menor do que
não é menor do que 5. Aí o i é 5. Aí, nesse caso, a gente precisa atualizar novamente o i, porque se a gente não atualizar, ele não vai rodar, ele não vai pesquisar, ele vai pesquisar num espaço que não tem no vetor, certo? Então, a gente tem que iniciar novamente o i igual a 0. Então, iniciou igual a 0, o critério de parada é esse aqui e o incremento. Sempre tem que ter, quando a gente for usar um while como fosse um for, precisamos iniciar o nosso i novamente, fazer o critério de parada aqui, colocar ele como critério de parada, como tamanho, e também incrementar. Não pode esquecer disso. Bom, então, é isso aqui mesmo, né, a estrutura. E aí a gente resolve o problema da busca em sequencial, certo? Vamos rodar isso aqui, certo? Eu vou alimentar esse mesmo vetor. Então, ele pede para listar o elemento na posição 0. Como aqui nesse caso, como a gente está rodando para a gente mesmo, então eu vou colocar aqui somente a posição 0, para a gente não confundir, certo? Então, olha só, o elemento da posição 0 é o 7, o da posição 1 é o 9, menos 2, 5 e 11. O elemento que a gente quer buscar, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente já tem na nossa lista, por exemplo, o 9. Ele diz que o elemento não pertence a... ainda. Ele vai... Peraí, calma. Ele achou aqui... ok, energia nesse caso seria aqui dentro mesmo, né? Dentro da estrutura do... Não, dentro da estrutura não. Nesse caso, se achou, foi igual a 1. No caso, ele recebe 1, né? Aqui nesse caso, né? A gente não diz que é igual. É porque a gente colocou aqui o símbolo de igual e não de atribuição, certo? Vai dar certo. Vamos lá. O programa agora riu da minha cara, né? 7, 9, menos 2, 5 e 11. O elemento que a gente quer buscar é o elemento 9. Então, o elemento foi encontrado, certo? Eu vou dar outro exemplo agora, para dizer que eu não estou viciado no programa. Eu vou colocar um exemplo que não tem na lista, né? Por exemplo, o 13, por exemplo, certo? Não tem na lista. Então, novamente, 7, 9, menos 2, 5, 11, e agora eu vou digitar o elemento 13. O 13 não pertence, o elemento não pertence à lista. Então, a busca sequencial está permitindo dessa forma. Se a gente fizesse daquela outra forma, usando o for, percorrendo todo o vetor, não estaria correto, mas não seria uma busca sequencial, porque ele iria percorrer todo o vetor, né, de uma forma sequencial, mas ele não pararia exatamente quando achasse o elemento, como aconteceu exatamente aqui. Bom, e a outra busca que a gente vai fazer é exatamente a busca binária. Então, nesse exemplo aqui, eu vou precisar fazer essa busca, permitindo que me dê exatamente a possibilidade de trabalhar com a questão de ter exatamente o problema pela metade, né? Você resolver exatamente pela metade o problema, certo? Então, eu vou precisar, nesse caso, antes de tudo, né, incluir aquelas bibliotecas. E aí eu vou criar o programa principal, um retorno igual a 0. E aí, nesse caso, a gente vai, novamente, precisar dessa estrutura aqui, olha só, de criar exatamente, para a gente ganhar tempo, a gente vai definir o tamanho do vetor, como 5. Nós iremos também precisar declarar essas variáveis aqui, que é o i, que é o administrador, o vetor a, o número que a gente quer buscar e se achou, né? Aí ele pede exatamente para informar os elementos do vetor. Vou dar esse mesmo exemplo aqui. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui para a gente fazer a busca. O problema é que, nesse caso, eu preciso, além de adotar a busca binária, eu preciso ordenar o vetor, né? A gente vai usar o método da bolha, que a gente viu também, quem paga a linguagem de programação comigo, vê também essa parte de relacionado à busca, né, à ordenação de vetores, né, usando exatamente a técnica da bolha. É um método mais eficiente, mas é uma técnica interessante de ser adotada. Então, ele pede para informar um elemento que deseja buscar. Então, vamos supor que eu esteja realmente buscando o elemento certo, porém, eu preciso ordenar esse elemento antes de buscar. Então, para resolver esse problema, usando a busca sequencial, precisamos ordenar o vetor
Depois eu dar um método em si de busca. Então, a gente vai usar duas técnicas. A gente vai usar a técnica da bolha e o método da busca, que é a busca binária. Então, aqui, essas outras aqui permanecem. Vai ser achou, ele vai ver que o elemento foi encontrado, e caso não foi encontrado, ele não pertence à lista. Além de tudo, a gente pode até determinar se ele está dentro do intervalo, né, que a gente mostrou exatamente lá na representação por árvore de decisão. Então, eu vou primeiro ordenar o vetor. Então, para ordenar o vetor, eu vou usar o método da bolha, que consiste, por exemplo, você ordenar de forma crescente ou decrescente. O que significa dizer que a gente precisa usar a técnica percorrendo exatamente um laço interno e um laço externo. O que significa dizer que eu vou, dentro desse elemento aqui, se eu quiser ordenar ele, eu preciso ficar comparando os elementos de forma exaustiva, até o ponto de você fazer exaustivo, entre aspas, né? Porque o algoritmo ele para até um certo tipo de interação. Então, por exemplo, eu começo inicialmente a busca com o elemento 0 e vou comparando esse elemento 0 com todos os elementos da posição 1, 2, 3 e 4, nesse exemplo. E aí, vou sempre comparando se ele é menor ou maior. Por exemplo, nesse caso aqui, eu pergunto se eu quiser ordenar em ordem crescente. Né? Por exemplo, 7 é maior do que 9? No caso, a gente quer de forma crescente, então se eu pergunto se ele é maior, faz a troca. No caso, é menor. Nesse caso, 7 é menor do que 9? Se a gente quer colocar em ordem crescente, né? 7 é menor do que 9? Então, ele permanece igual, nesse caso, né? A gente faz, assim, olha só. A pergunta que a gente faz é se o elemento anterior, por exemplo, a gente está perguntando se o elemento do vetor A, né? Por exemplo, se o vetor A, na posição 0, seria maior. Se for maior, faz a troca. Exatamente isso aí. Se o vetor na posição, com a posição 1, olha só. O vetor A na posição 0 é 7, e o vetor A na posição 1 é 9. Se 7 fosse maior do que 9, a gente fazia a troca. Aí fazia uma troca aqui. Faria uma troca desses elementos, certo? Tipo, trocando 7 com 9. Caso contrário, ele não faz nada, certo? Então, ele permanece como está. Como o 7 não é maior do que 9, ele permanece como está. Aí, o que vai acontecer? O vetor A na posição 0, ele vai comparar com a posição 2. Significa dizer que ele vai comparar justamente 7 com menos 2. 7 é maior do que menos 2? Não é. É maior, desculpa, é maior. 7 é maior do que menos 2, aí então o que vai acontecer? Vai fazer a troca. Então, vai trocar esse menos 2 aqui por 7. Porém, para fazer essa troca, a gente não necessariamente faria exatamente vetor A na posição 2 recebe vetor A na posição 0. Então, o vetor A na posição 0 pega o vetor A na posição 2. A gente faz isso, se a gente fizer isso aí, prescreve os dados. Então, para fazer isso de forma automática, e para não perder exatamente as informações que estão contidas no vetor, a gente usa justamente esses laços, né, que é um laço interno e um laço externo, para percorrer exatamente essa estrutura. Nesse caso, o que aconteceria? A gente vai pegar exatamente um for para percorrer exatamente a estrutura do elemento que a gente quer comparar inicialmente com um laço interno, que é comparar elemento por elemento. Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou precisar de dois administradores, um I e um J. Esse meu I vai começar em 0. Na verdade, o algoritmo diz o seguinte: o laço interno, o laço externo, que é esse for externo, ele começa sempre na posição 0, vai até a posição do tamanho menos 1, menor do que tamanho menos 1. Como o tamanho é 5, ele vai até a posição 3, nesse caso, né? Porque ele vai do tamanho que é 5, 5 menos dá 4, então ele vai de 0 até 3. Ele não chega até o último elemento, nesse caso o laço é o laço externo. Ele vai e incrementa até mais. No caso do J, que é o laço interno, ele começa na posição I mais 1, ele vai comparar exatamente a posição I mais 1, e em seguida, esse meu J, ele vai até menor do que tamanho, isso é o que o algoritmo diz, tá no metabolha, certo? E o J, ele vai incrementar em mais. Então, isso aqui seria o método propriamente da bolha. E a gente vai fazer exatamente a busca, verificando exatamente elemento por elemento, se exatamente se ele é maior ou não. Nesse caso, para ficar de forma viciada, né, 0, 2, a gente vai percorrer exatamente a posição I com a posição J.
Vamos simular o algoritmo agora, olha só. Aqui significa dizer, deixa eu trazer isso aqui mais para aqui para baixo. Então, para a gente precisar fazer exatamente a busca, precisa primeiro ordenar o vetor. Então, olha só, eu vou deixar aqui, permitindo que eu busque exatamente o i na posição 0 e o j na posição 1, que é exatamente 1 mais 1, no caso, i mais 1. I é 0, então 0 mais 1 vai dar 1. Então, perceba que eu vou fazer a comparação aqui do vetor A na posição 0, se é maior do que o vetor A na posição 1. Então, significa dizer que eu estou comparando essa posição aqui com essa, nesse caso, 7 com 9. 7 é maior do que 9? Não. Então, a gente não faz nada. Depois disso, o J vai incrementar para 2. Ao fazer esse incremento, ele vai comparar agora a posição 0 com a posição 2. Ou seja, vetor A na posição 0 é maior do que o vetor A na posição 2? É. 7 é maior do que menos 2? É. Então, o que faz? Faz a troca. Para fazer a troca, a gente precisa de uma variável chamada auxiliar. Essa variável auxiliar vai criar uma cópia desse primeiro valor, porque se eu fizer exatamente assim, olha só, o vetor A na posição I recebe o vetor A na posição J, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse valor aqui, 7, e vai atualizar para o valor que está na posição J, que o J é 2, então seria exatamente esse valor aqui. Então, menos 2 passaria a ser esse valor aqui, olha só, o 7 passaria a ser menos 2. Dessa forma, como está fazendo aqui, a gente prescreve os dados, e não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa fazer o auxiliar, criar uma cópia desse vetor A em si, antes de fazer isso, certo? Então, o auxiliar vai pegar exatamente o vetor A na posição I. Em seguida, o vetor A na posição I vai pegar o valor, então a gente criou exatamente essa cópia aqui, desse valor que seria 7. E é o que a gente pode fazer realmente a troca, vai jogar esse valor aqui para menos 2. E o vetor A na posição J, como a gente tem esse auxiliar aqui, que é a cópia, ele vai pegar exatamente esse auxiliar. Determinando assim a troca, certo? Então, eu consigo jogar aqui esse menos, onde tem menos 2, vai ficar exatamente 7. Então, eu consigo alternar isso aqui. Então, ele vai ficar nessa comparação e ordenando esse vetor, percorrendo exatamente esse laço interno e o laço externo. Então, eu vou ter o vetor ordenado e resolvido o problema parcialmente. Então, eu vou ter exatamente depois disso um vetor ordenado. Por exemplo, aqui, de várias iterações, vai ter exatamente qual. Eu vou colocar aqui o vetor original, como estava, nesse caso, seria exatamente 7 aqui, e menos 2 aqui, e eu vou determinar o vetor depois ordenado. Deixa eu só copiar isso aqui para cá, que seria o vetor que a gente vai dar. E aí seria exatamente o vetor ordenado, que seria exatamente menos 2 aqui. Ele iria aqui para 7, esse aqui seria 5 e aqui 9. Pronto, eu deixei já o vetor de forma ordenada. Isso aqui que eu fiz de forma bem fácil, que eu estou tendo uma visão total do que está nas posições, porque aí são poucas posições, mas esse aqui o algoritmo ele faz exatamente o que a gente acabou de colocar como resposta, certo? Agora a gente vai usar o método da busca. Aí, nesse caso, a busca em si, podemos fazer exatamente e permitir que a gente encontre exatamente os elementos. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora, certo? A gente vai, depois que a gente pede para informar o elemento e ordenar o vetor, aí a gente vai exatamente fazer a busca desse elemento no método. Bom, daqui a pouco eu tiro as dúvidas, certo? Sobre a questão do maior valor, por exemplo, para a gente encontrar exatamente esse elemento e percorrendo exatamente a lista, né, ordenando elas de forma como a gente mostrou exatamente o segmento teórico. Como aqui o vetor tem 5 posições, então ele vai escolher o elemento central como sendo o elemento 2. Então, esse elemento 7 aqui seria exatamente o início da busca. Então, se eu quisesse buscar o elemento 7, ele já pararia na primeira iteração, nesse exemplo, né? Mas aí, o que aconteceria no método da busca para mim, se a gente fosse fazer todas as possibilidades? Eu preciso, para resolver esse problema, eu preciso de 3 variáveis. Menor, maior e meio. Porque com esses 3 variáveis, isso aqui é o que diz a definição do algoritmo, certo? A gente percebe que tem a busca binária lá no livro de Judith, tem exatamente esse algoritmo, e ele diz que tem necessariamente precisando dessas variáveis menor, maior e menor para a gente exatamente fazer essa busca, certo? Então, como aqui nesse caso, eu vou declarar exatamente as variáveis, meio, menor,
meio e maior. Eu explico já por que precisa dessas variáveis, certo? O meio a gente já sabe, já tem uma noção de que a gente vai pegar o elemento central, então a gente já tem uma noção de como é que vai ser isso. E aí, a posição, inicialmente, vai ser sempre o menor, como aqui nesse caso não é um problema viciado, porque a gente está definindo, porque um vetor, ele tem exatamente o menor valor possível de um vetor, no índice seria zero. Não tem como ser outro número, né? Então, seria exatamente menor, recebe exatamente zero, que é a posição menor possível, e a posição maior possível que a gente consegue um vetor é exatamente o tamanho menos 1. Se o tamanho é 5, ele vai pegar exatamente o valor menos 1, nesse caso, o tamanho é 4. Então, a gente começa exatamente assim, e esse meio a gente define como sendo um valor que a gente obtém sempre como sendo um valor atualizado durante a execução. Por exemplo, a gente pode definir como valor meio seria a soma do pegar o valor maior, por exemplo, dividir por 2, por exemplo, certo? A gente pode fazer isso e encontrar o elemento central. Nesse caso, como é que seria exatamente essa busca, nesse caso, né, para encontrar o menor valor? O meio valor, nesse caso, o valor pela metade. Então, a gente consegue fazer, permitindo que a gente consiga, na verdade, fazer essa busca usando essa técnica, né? Encontrando sempre o menor valor, o maior, e em seguida, exatamente, o elemento central. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Nós precisamos, nesse caso, na busca que é feita de forma binária, a gente vai criar aqui, pode fazer até mesmo por meio de procedimentos e funções, certo? A gente vai criar uma forma que permita exatamente que o programa rode de uma forma até mesmo sem precisar dessas características. Como seria isso? Eu vou usar aqui como característica do menor valor, do meio valor, nesse caso, como sendo a soma, no caso do valor maior, mais o menor, dividido por 2. Porque, nesse caso, essas variáveis elas vão ser sempre atualizadas lá no final do programa. Você vai ver que ele, quando for rodar, a gente percebeu isso na busca, né, que ele sempre pegava a metade da árvore. Por exemplo, como a gente estava tentando desviar o que Vinícius estava pensando. Então, no método da busca binária, ele divide o problema pela metade. Então, por exemplo, nesse caso, seria, se ele pegasse um número maior do que 10, por exemplo, se ele desse um chute inicialmente 10, ele teria que pegar agora entre 10 e 20, e o elemento central seria exatamente a soma desses dois valores. Não seria exatamente sempre o maior valor dividido por 2. Eu teria que somar sempre o menor valor, que exatamente seria 10, para somar com 20, e aí 10 com 20 seria a soma e dividido por 2, que daria 15, que seria o elemento central. Então, eu vou atualizar sempre o maior, o meio, nesse caso, com a soma do maior com o menor, dividido por 2. Então, definindo isso, a gente tem exatamente a estrutura. Então, a gente vai começar a fazer isso de forma automática. Então, a gente precisa de uma estrutura de repetição while, que vai rodar isso aqui de forma automática. Como é que seria o critério de parada? O critério de parada aqui é como se fosse, no algoritmo de utilização, definição, quando o menor valor for menor ou igual ao maior valor, ele consegue repetir. Quando o menor valor for igual ou maior, ele para. Por exemplo, nesse caso aqui, quando esses dois valores aqui, a gente vai simular o algoritmo rodando e vai fazer as simulações e vocês vão entender melhor, certo? Então, por exemplo, se for o menor, enquanto o menor for menor ou igual a maior, ele vai repetir essa estrutura, certo? Esse código que a gente vai fazer aqui, certo? Então, primeiro a gente precisa sempre atualizar esses valores. Então, nesse caso aqui, como o menor é 0 e 0 é menor ou igual a maior, ou seja, como o maior aqui é exatamente 5 menos 1, que é igual a 4, então 0 é menor do que 4, menor ou igual? Então está entre 0 e 4. E ele vai pegar o menor valor, o meu valor, nesse caso, como sendo a soma do maior com o menor. A soma do maior com o menor seria 4 mais 0 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então, o meio aqui seria 2. Então, uma vez que a gente consegue identificar isso, aí a gente tem exatamente a estrutura. Então, essa primeira condição, quando a gente iniciou exatamente menor como 0 e maior como tamanho menos 1, ele já satisfaz o programa e vai entrar em loop já inicialmente. Então, porque 0 é menor do que ou igual a 4, nesse caso. E a gente já tem o elemento central. Então, a gente já tem exatamente essas definições. O que a gente vai fazer agora? Vai verificar se o vetor na posição meio,
que a gente está pesquisando pela primeira vez, nesse caso, esse elemento aqui, que seria o elemento 2, é igual ao elemento da busca. Nesse caso, seria a variável número. Então, se isso aqui é igual a número, o que acontece se isso aqui for igual a número? Eu vou dizer que achou, né? Nesse caso. Achou é igual a 1, certo? Então, eu digo que achou. Se ele achou, ótimo. Se não achou, o que vai acontecer? Vamos supor que realmente eu esteja buscando outro elemento. Vamos colocar aqui o elemento 11. Vamos supor que a gente esteja buscando o elemento 11. Então, 7 não é igual, por exemplo, olha só, se ele fosse fazer o elemento aqui, vetor A, na posição 2, é igual a 11, que a gente quer buscar exatamente esse elemento, não é igual. Então, porque exatamente o que está na posição 2 é o 7. 7 é igual a 11? Não é. Então, ele diz que não achou. O que acontece quando ele não acha? A primeira coisa que precisamos saber é se esse número é maior ou menor do que o elemento da busca, né? Por exemplo, se o vetor, se o número que a gente achou, no caso, que quer buscar, é menor do que o vetor A na posição meio, ou seja, esse número que a gente está buscando é menor, nesse caso não é menor, ele é maior. Então, ele vai entrar nesse else aqui nesse caso. Então, só bastaria colocar essa condição. Se quisesse colocar número é maior do que o vetor A, ele usaria uma lógica diferente. Eu estou usando exatamente a lógica de ser menor, né? Se o número for menor do que o vetor A, ele vai para essa estrutura. Caso contrário, ele vai para essa outra estrutura. Então, nesse caso aqui, a pergunta que ser feita é exatamente o quê? O número que ele está buscando é menor do que 7? Não é menor do que 7, ele é maior. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar nesse else aqui. Então, o que aconteceria se ele fosse maior? Então, vamos trabalhar primeiro o else, depois a gente volta para o if, né? Então, se ele for maior, o que acontece? Então, se esse número aqui realmente é maior do que esse, que a gente está buscando, né, que a gente quer o 11, o que vai acontecer? Tiago iria buscar exatamente agora de 7 em diante, né? Porque ele chutou primeiro 7. Né? Então, inicialmente não é 7, é 11, então Vinícius vai dizer que é maior do que 7. Então, eu preciso agora percorrer a árvore para esse lado, né? A decisão seria exatamente para esse lado. Então, a busca aqui seria exatamente o quê? Que o menor, eu vou ter que atualizar esse menor valor agora. O menor não vai ser mais 0, vai ser exatamente o elemento que a gente tem inicialmente. Nesse caso, o meio menos 1. Não faz mais sentido eu pesquisar o elemento 2, ele vai precisar do 3 em diante, nesse caso, né? Então, seria o meio, que agora, o meio é exatamente o valor 2, mais 1, desculpa, não é mais 1, é menos 1, é mais 1, né? Seria exatamente o fato de ser maior. Então, nesse caso aqui, como o meio é 2, então ele vai pegar exatamente a posição 3, então seria meio mais 1. Dessa forma, a gente atualiza exatamente esse valor, tá? Então, o menor valor agora vai ser, atualizando agora o meio mais 1, esse menor vai ser que era 0, vai passar a ser 3. Então, o menor vai ser 3 e o maior é 4. Só vai atualizar isso aqui porque ele vai rodar novamente aqui o meio, aí vai fazer a busca novamente e ia seguir por diante. Se no caso fosse menor, o que a gente iria acontecer? Nesse caso aqui, vamos supor que eu esteja buscando o elemento menos 2, por exemplo, certo? Então, 7 é menos 2, desculpa, né? Se a gente fosse pescar o menos 2. Menos 2 é menor do que 7, por exemplo. Menos 2 é menor do que 7. Então, o que ia acontecer? A gente iria percorrer agora de 7 para baixo, nesse caso. Então, eu iria percorrer exatamente desse lado. Então, aqui nesse caso, a variável maior vai passar a ser o meio menos 1. Então, maior, aqui, vai passar a ser o meio menos 1. Feito isso, a gente consegue resolver o problema todo, porque agora, o que vai acontecer? Quando a gente for atualizar essas variáveis, por exemplo, nesse exemplo que eu estou pesquisando, menos 2, foi exatamente essa condição, mas inicialmente a gente começou a busca com o elemento 11. Vamos terminar de simular com o elemento 11, né? Vamos supor. Como o 11 aqui é menor do que 7, o valor do menor vai atualizar, vai passar a ser 3, e o maior vai ser 4. E aí o que vai acontecer? A variável meio, que antes agora era 2, vai passar a ser 3 mais 4. Como 3 mais 4, ele divide, nesse caso, somos os dois valores, que dá 7. 7 dividido por 2 dá 3, né? Que ele pega um valor exato, não pega exatamente o valor quebrado. Aí ele pega exatamente o 3 só, nesse caso, né? E aí ele vai pegar esse 3 e vai buscar exatamente agora na vetor A na posição 3. O vetor A na posição 3 é igual a 11?
não é o que vai acontecer, ele vai novamente atualizar aqui os valores, e aí vai percorrendo até terminar o algoritmo, certo? Então, a gente consegue resolver isso aqui, teoricamente. E aí, a gente pode simplesmente apenas dizer que achou ou não. Se caso contrário, caso seja exatamente como está a árvore de decisão, você poderia colocar aqui, se ele tivesse um intervalo entre as posições, né, entre as posições das posições que nós temos exatamente os elementos. Vamos supor que eu esteja buscando o elemento 10 aqui, então estaria entre o terceiro elemento e o quarto elemento. É algo assim que aconteceria exatamente lá nas decisões. Por conta do tempo, eu vou deixar somente assim, vou rodar o algoritmo e ele vai buscar o elemento nessa estrutura. Então, eu vou perguntar ao algoritmo, nesse caso, eu vou digitar exatamente os elementos, inicialmente, 7, 9, menos 2, 5 e 11. E o elemento que eu desejo buscar é o elemento menos, vou colocar o 5, né, certo? 5. Eu acho que o programa, ele entrou em loop nesse caso, porque talvez eu não tenha atualizado alguma variável aqui. Eu acho que eu não atualizei o i, né? Exatamente. Quando a gente começou aqui em cima, olha só, por isso que o programa entraria em loop aqui nesse caso, naquele momento, do igual a zero. Faltou esse i aqui igual a zero. Porque inicialmente, esse meu i, ele tá rodando aqui em cima, o i é 5. Aí quando chega em 5, ele fica em 5, né? A gente não atualizou o i para zero, aí ele ficou em loop. Deixa eu só... Ele ordenou... no caso, ele ordenou novamente aqui para o i igual a zero, seria aqui nesse caso, né? O i igual a zero. Depois do método de ordenação da bolha. Então, olha só, vamos lá, novamente. Fornecer os elementos 7, 9, menos 2, 5 e 11. Vou fornecer agora o 5. Pera, ainda não rodou aqui, ainda ver o que aconteceu. Bem, uma vez que vou ver se a gente consegue se está ordenando mesmo corretamente. Aqui eu percebo que sim, inicialmente. Depois, o que acontece? Eu tenho isso aqui bem evidente. O critério de parada é sempre que ele for menor do que igual a 4, nesse caso menor que o maior, menor ou igual ao maior. E se ele for realmente... Cadê? Se o achou for igual a 1, ele diz que o elemento foi encontrado, caso contrário... o achou, eu coloquei o achou iniciou em 0, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Bom, na minha visão, não estou encontrando nenhum erro até agora. Deixa eu pensar aqui. Se o achou foi igual a 1... Bom, a técnica está correta, apliquei corretamente, segundo o algoritmo. O meio sempre está atualizando o valor do meio, é só que nesse caso ele não está executando exatamente não está conseguindo encontrar esse elemento, como se fosse uma busca, né, feita. Se o número for menor do que o vetor A na posição, da posição meio, ele pega exatamente a posição meio menos 1, e o menor pega o meio mais 1, no caso da atualização, caso ele fosse menor. Se o vetor A na posição meio for igual ao número que a gente está digitando, ele diz que achou recebe 1, e caso contrário, ele vai novamente atualizar. Não estou conseguindo assimilar aqui, não, por conta do loop, né, que está dando. Deixa eu ver se primeiro o vetor está ordenado. Eu vou resolver o problema em partes. Eu vou ver se consegue, através de uma estrutura de for, se esse vetor está ordenado. Então, vou ver se realmente exibe esse vetor ordenado. Então, vamos tentar debugar aqui o programa, certo? Para depurar o programa, para ver se encontra esse erro. Aqui eu vou retornar com %d, o vetor na posição A, índice I. Eu já ordenei o vetor. Antes de tudo, eu vou fazer isso, e aí depois eu vou ver se a técnica está correta do método da bolha, depois o método da ordenação.
Então, olha só, eu vou digitar os elementos que a gente tinha colocado antes, como sendo os elementos 7, 9, menos 2. Ele vai ficar tudo junto, né? Mas tudo bem. Não está retornando nem o elemento, olha só. É como se ele não tivesse... Cadê? Ele pede para digitar o elemento que quer buscar. Ah, tá, ok. Faltava eu pedir para fornecer o elemento, né, antes de tudo. Eu posso colocar isso aqui, ordenar primeiro, para depois pedir o elemento. Eu vou exibir na tela exatamente o vetor ordenado, né, primeiramente. Deixa eu ver os elementos que precisam ser citados. 7, 9, menos 2, 5 e 11. Ele deixou de forma ordenada, menos 2, 5, 7, 9 e 11. Então, isso aqui, essa parte do programa já foi resolvida. E o elemento que eu desejo buscar, ele não está retornando. É o 8, sim, o elemento não pertence à lista, nesse caso. E o elemento que fosse realmente da lista, por exemplo, deixa eu só colocar aqui um /n, aqui, peraí. Ele está funcionando para quando ele não acha, nesse caso, o elemento, né? Mas quando ele acha, ele dá um loop. Olha só. Novamente, os elementos 7, 9, menos 2, 5 e 11. E aí, em seguida, ele coloca o vetor ordenado, olha só. Menos 2, 5, 7, 9 e 11. Eu vou colocar um elemento que não tem na lista, 8. Ele diz que o elemento não pertence à lista, então está correto até aí. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente usa o elemento que está na lista, né? Que a gente quer exatamente isso, se achou ou não. 7, 9, menos 2, 5 e 11. O vetor está ordenado, o elemento que eu desejo buscar é o elemento 9. O programa fica em loop, né, Ana? Porque talvez esteja exatamente nessa estrutura aqui que a gente talvez esteja incorreta. Deixa eu pensar aqui mais uma vez. Posso usar pensar, na verdade, no que pode ser trabalhado aqui. Talvez o valor, isso aqui, a gente declarou fora, né? Então, a gente percebe que isso não está sendo atualizado. Então, isso aqui talvez seria interessante trabalhar aqui dentro, né? Variáveis dentro do while. A gente pode definir lá fora esses valores e atualizar sempre aqui. Talvez seja esse o erro, né? A gente não está atualizando esses valores. Agora, talvez funcione, porque, como eu coloquei a declaração fora, é como se ele nunca pegasse esse valor, atualizasse esse valor, né, nesse caso. Então, eu preciso, talvez, definir isso aqui, né, sempre atualizar dessa forma. Mas, nesse caso, se eu fizer dessa forma aqui, dentro da busca, inicialmente, ele vai rodar com o menor como sendo 0, o maior vai ser sempre o tamanho menos 1, e o que acontece depois? O meio, ele vai pegar exatamente o valor do maior. Peraí, deixa eu pensar. Teria que ser fora, porque se eu fosse colocar dentro aqui mesmo, ele vai exatamente... Sempre o menor vai ser sempre 0, e o maior vai ser sempre tamanho menos 1, então seria fora mesmo. Não tem como ser de outra forma aqui. Eu vou tentar mais uma vez. Se não conseguir, aí a gente deixa isso aqui para depois, para um prosseguimento de aula, ver o que eu errei. Mas, na prática, deveria funcionar. Aqui, nesse caso, o menor sendo menor ou maior do que o maior, o meio sendo exatamente a soma do maior com o menor dividido por 2. Depois eu pergunto se o vetor A na posição meio é igual ao elemento que a gente quer retornar, nesse caso, do número, nesse caso é igual. Aí ela atualizou, achou para 1, caso tenha achado. Caso contrário, se nesse caso o número for menor do que o vetor na posição meio, o maior recebe o meio menos 1, e o contrário seria exatamente o menor igual a meio mais 1. Não tem um erro aqui nesse caso. Eu acho que eu posso ter percebido, não estou percebendo aqui o erro no momento, mas na prática, isso aqui deveria funcionar de acordo com o algoritmo que a gente utiliza, certo? Certo? Então, aqui eu vou finalizar nossa... Deixa eu só rodar mais uma vez aqui. Se não funcionar, a gente deixa para um próximo momento.
Vou deixar um elemento que a gente quer buscar, por exemplo, -2. Realmente não está funcionando. Bom, então eu vou finalizar nossa aula por hoje, e aí a gente vê isso aqui para um próximo momento, certo?